Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa franca e direta comigo. Quem eu sou? Eu sou Nestor, analista comportamental, especialista em comportamento humano. Eu também tenho a formação da psicologia positiva, sim. E, bom, nessa conversa eu gostaria muito de te convidar a refletir sobre alguns comportamentos masculinos que podem também afetar comportamentos femininos. Essa aqui é a segunda conversa que eu estou compartilhando aqui com você. A primeira tem a ver justamente com a definição, sim, a definição do que é a masculinidade tóxica. Sim, está aqui no meu canal do YouTube. Você também pode procurar, pode assistir, pode compartilhar e também pode me seguir com respeito ao conteúdo que eu estou aqui. Você pode dar um joinha, pode colocar seus comentários aqui com respeito sobre esse assunto, que é uma dor silenciosa que atrapalha nas relações. Atrapalha especialmente na hora da comunicação, da conversa, da fala, seja com minha esposa, com meu marido, com minha namorada, com meu namorado, e tanto homens como mulheres podem se ver afetados. Hoje a gente vai ter uma conversa mais ou menos de 30, 40 minutinhos sobre esse assunto que pode ser uma dor silenciosa que você esteja enfrentando, ou que você esteja lidando faz tempo. Tem tom de voz, tem postura, tem atitudes que podem acabar corroendo em sentido emocional as relações. Por isso, eu vou compartilhar esses slides aqui, justamente sobre esse assunto, e a nossa conversa de hoje tem a ver justamente com reconhecer, transformar e construir um relacionamento saudável. Sim, uma das perguntas que as pessoas sempre se fazem, e eu gostaria muito que você reflita: o que é a masculinidade tóxica e como ela afeta as relações? Como ela poderia afetar seu estado emocional? Você já parou para pensar em como certas atitudes dos homens podem afetar seu relacionamento de maneira que mais profunda, e que pode de verdade afetar seu estado emocional, sua energia, sua força, sua disposição? Eu te falo porque às vezes as pessoas lidam com situações, né? E e de verdade que a gente não sabe por que não tem força, por que que a gente procrastina, por que que a gente não tem aquela energia. Uma conversa pode afetar praticamente uma semana inteira de serviço, de produtividade, especialmente se a gente acaba não sabendo lidar com essa dor silenciosa que pode estar dentro do meu matrimônio, pode estar em relação com meu pai, com meu avô, com meu tio, sim, como a gente falou, com meu namorado ou com minha namorada. Esse conteúdo é tanto para homem como para mulher, porque nessa primeira conversa que eu teve, que está aqui no YouTube gravado, eu expliquei como minha relação com meu pai me afetou em sentido emocional. Isso me afetou porque ele era um homem distante, fechado, que não falava sobre sentimentos, e isso me levou a que eu também não consiga me expressar, não consiga falar, não consiga me comunicar. Infelizmente, eu não teve um pai presente em sentido emocional. Sentido financeiro, sim. Ele sempre supria, cuidava, ajudava, mas em sentido emocional, ele deixava toda essa responsabilidade só para minha mãe. E não sei se isso aqui é familiar para você. A gente vive numa sociedade onde, infelizmente, o homem não pode expressar sentimentos, não pode conversar, falar, se comunicar, não pode chorar. Tem homem que tem que engolir o choro. E tem frases, né, que a gente acaba ouvindo desde a infância e leva para a vida adulta. Homem não pode chorar, engole esse choro. Sim, homem é mulherengo. Quantas vezes a gente ouviu essas frases e a gente, às vezes, tem dificuldade até de confiar no esposo, de confiar no namorado por causa disso. Não confia em homem, homem não presta, né? São vozes que eu fiquei ouvindo desde a infância. Isso me desmoralizou emocionalmente. Na hora de entrar num relacionamento com minha esposa,
eu não me sentia apto, não me sentia forte justamente por ter ouvido essas conversas. E isso que acontece aqui na vida adulta. Pode afetar mulheres, pode também afetar mulheres, porque elas também tiveram um pai, tiveram um avô, tiveram um tio que acabaram tendo ou mantendo essa comunicação na infância, na adolescência e até às vezes na vida adulta. Por isso que eu gostaria muito que você participasse comigo. Hoje mesmo eu vou te dar direcionamento com respeito a isso. Eu gostaria muito que você deixe o celular de lado, justamente para absorver esse conteúdo, refletir e pensar se você sofreu com a masculinidade tóxica, se você é um homem ou até uma mulher que acaba demonstrando sinais de masculinidade tóxica. Por isso, eu já vou compartilhar o próximo slide aqui com você e eu quero muito que você reflita sobre essa imagem, sim? Sobre essa imagem que eu vou compartilhar aqui com você. Pense na masculinidade tóxica como uma fumaça, sim? Todo homem foi exposto a essa fumaça, sim, mas cada um reage, sim, de maneira diferente, sim? Então, infelizmente, muitos homens acabaram sentindo essa dor, acabaram se conectando com essa dor, de engolir o choro, reprimir os sentimentos. Homem não pode chorar, como eu estava falando, né? A gente não pode expressar os sentimentos, não pode se abrir. Já aconteceu que, às vezes, seu marido tá de cara fechada e você não sabe por quê? Você pergunta, amor, tá tudo bem? E ele fala, sim, sim, tá tudo bem. Mas, na verdade, não tá tudo bem. Você percebe no ambiente, né? Ele não é amoroso, não é romântico, não é carinhoso, como era no namoro. Ou você mesmo, se você é um homem e está assistindo, quantas vezes de forma automática, no piloto automático, você reage reprimindo os seus sentimentos na hora de falar, se expor, se comunicar, falar sobre o que você está sentindo? Não é verdade que acaba sendo comum? E às vezes, se você é homem, você gostaria muito que sua parceira ou a pessoa que convive com você consiga ler seus sentimentos, ler suas emoções sem você ter que falar nada. E tem a ver com essa imagem que eu te mostrei. Às vezes que o homem ou a criança de 7, 6 aninhos queria chorar e o pai falava, reprime, guarda, engole isso. O homem não chora. Para de chorar, para de chorar. Eu ouvia direto, tanto da minha mãe como do meu pai. Eles não me permitiram ser uma criança de verdade para expressar minhas emoções, para contar o que estava doendo, para falar quanto me incomodava. Seja uma situação, seja um momento, né? Especialmente quem nasceu nos anos 80, nos anos 90, tinham essa necessidade de engolir o choro, de chorar demais para dentro, né? Engolir as emoções. Então, essa imagem que eu tô te mostrando aqui pode ser familiar para você. Sim, essa imagem pode ser familiar, de chorar para dentro, guardar para dentro, né? Então, a pergunta que eu faço aqui para você é algo bem interessante. Já notou como a comunicação em um relacionamento pode ficar difícil quando os sentimentos não são expressados de maneira aberta? Quantas vezes a gente ficou engolindo, falando para dentro e a gente não conseguia se expressar? Sentia que alguém iria julgar, que a gente não poderia falar de forma saudável. Muitas vezes isso acontece porque a masculinidade tóxica ensina os homens a esconderem suas emoções e não mostrar que eles poderiam ser vulneráveis também. Sim, como a gente vê aqui nessa imagem, né? Infelizmente, só um lado está falando, o outro não pode se expressar, não pode conversar, né? O resultado, desentendimentos, distanciamento e até frustrações. Sim? Então, às vezes, o homem não foi incentivado a se expressar na infância, na adolescência sobre seus sentimentos, e agora na vida adulta, nesse matrimônio, nesse namoro, infelizmente, ele também não se sente aberto. Sim? E aqui a gente não está julgando, culpando ninguém.
A gente está só querendo te mostrar que acontece e tem relação com aquela infância, com aquela fumaça que a gente absorveu. Muitos homens e muitas mulheres nasceram em um matrimônio quebrado e, infelizmente, é, esses filhos vieram à vida justamente para unir um matrimônio que já estava quebrado. E por aí o pai já estava olhando demais para a avó, para a tia, para a parte financeira. E a mulher estava olhando muito para os problemas de saúde familiar dos tios, dos avós, preocupação excessiva pelo financeiro, dificuldade de confiar nesse homem, porque eu já não consigo confiar, já que meu pai traiu minha mãe. E aí vem aquela lenda, né, de que o homem não presta. Então, é muito interessante identificar esse motivo, como a gente conversou aqui. Por isso, novamente, eu vou compartilhar o slide aqui para te mostrar algo bem interessante. A gente colocou algo importantíssimo aqui, é, que eu quero muito que você reflita. O homem de hoje não pode ser vulnerável. Ele não pode se mostrar vulnerável. E ele também não tolera que as pessoas que estejam perto dele sejam vulneráveis. Por isso que a gente colocou esse próximo ponto aqui. Você já parou para pensar em como a masculinidade tóxica pode impactar sua vida em sentido emocional? Suas relações e até mesmo sua autoestima? A autoestima pode se ver afetada num matrimônio onde, infelizmente, um dos pares, ou os dois pares, acabaram sendo expostos, né? A masculinidade tóxica se refere a padrões rígidos e prejudiciais que acabaram restringindo tanto homens quanto mulheres. Então, dá para ver o que a gente falou, que é tanto homem como mulher acabou absorvendo isso, não é só o homem. Para os homens, ele pode se manifestar através da repressão de emoções, viu? Quando você pergunta para ele, amor, conta como você está, fala, o que está acontecendo, sim? E ele tem a necessidade de controle, tem a necessidade de evitar ser vulnerável, sim? Então, infelizmente, ele reprime. E olha só, no caso das mulheres, pode significar conviver com expectativas e comportamentos que afetam o respeito mútuo e a harmonia nos relações, né? Nos relacionamentos, né? Então, a gente vai reforçar essa parte. Infelizmente, uma mulher que na infância, na adolescência foi exposta a uma masculinidade tóxica, ela absorveu isso e ela sempre estava no estado de alerta. Sempre tinha que ser do jeito do pai, sempre tinha que ser do jeito do avô, sempre tinha que ser do jeito da âncora da família em sentido financeiro. E isso criava uma expectativa muito elevada, muito alta, né? Quantos homens criaram as suas filhas com essa intenção de que elas não podiam confiar nos homens, né? Não, filha, você tem que trabalhar, você não tem que depender de homem. E quando a gente se criou nesse ambiente, a gente meio que aprende a não confiar no masculino, aprende que ele não vai dar conta. Sabe por quê? Porque se eu não confio no meu marido, eu não confio no meu namorado, eu volto a cuidar da família de origem. Eu sempre estou disponível para suprir as necessidades deles e não minhas necessidades como mulher independente. Não está errado ajudar pai, não está errado ajudar mãe, não tá errado ajudar a família de origem. O que está errado é que absorver isso que a gente aprendeu naquele matrimônio quebrado, como para eu não me entregar 100%. Eu criar uma expectativa muito alta com respeito a esse homem e comparar esse homem com meu pai, comparar esse homem com meu avô, comparar esse homem e transferir as dores que eu tinha com esse homem, que era meu pai, para esse homem que é meu marido. Então você entende como pode de verdade afetar até mulheres. E tudo isso acontece no piloto automático. Tudo isso acontece de forma automática.
E, infelizmente, essa mulher tem a tendência sempre de apontar o defeito para ele, mas ela não se olha. Ela não se olha. E a atitude dela pode, de verdade, ativar gatilhos nesse homem. E pior ainda se esse homem também se criou sem um pai presente. Se esse homem, infelizmente, não teve um modelo de homem de verdade, um modelo de homem sensível, que podia chorar, que podia se conectar. Por isso, eu gostaria muito que você perceba os sinais. Vamos falar sobre sinais agora. Sim, eu gostaria muito que você avalie de forma interna como estão os sinais desse relacionamento. Sim? Pequenas rachaduras, sim? Discussão básica, sim? Ou banais, por coisa boba, né? Ficou nervoso só porque deixou o copo fora do lugar. Ficou nervosa só porque não colocou o chinelo no lugar. E coisa que dava para passar. Era coisa banal. Sim, e aqui a gente colocou grandes abismos. Distanciamento emocional, sim, e financeiro. E isso acaba mostrando que é algo muito comum. Se tem conflitos financeiros, se tem um distanciamento emocional, a gente não consegue acertar e solucionar as questões como adulto saudável, é um abismo já, não é uma rachadura, sim? Então, um abismo é quando, infelizmente, ele fica de boca fechada, sai sem dar explicação, vira à noite e volta e a gente não sabe para onde ele foi. A gente não, ele não manda mensagem, ele não responde a mensagem. A gente fica com tão preocupada ou tão preocupado que não sabe para onde essa outra pessoa foi. Não dá explicação. A gente fica olhando o celular o tempo todo para ver com quem está mandando mensagem. Não tem uma confiança, não tem uma parceria. Que tipo de relacionamento é esse? Vai me contando se faz sentido, se você vai se identificando de certa forma, se você vai entendendo a gravidade, quanto pode te afetar e até onde pode te afetar. Vai me contando também se você consegue identificar se está só com rachadura ou se tem um abismo. Sabe por que eu te falo? Porque eu vou te mostrar dois perfis de homens lamentavelmente tóxicos. Olha só o próximo slide que eu vou mostrar aqui para você. Eu quero muito que você avalie se você, homem, é um desses dois perfis, ou se você, mulher, tem um marido, tem um namorado com um desses dois perfis que a gente vai mostrar aqui. O passivo-agressivo, o bonzinho, que acumula até explodir, engole as emoções, guarda, guarda, guarda até o momento que não aguenta mais e plaf, quebra a panela, quebra vidro, quebra tudo porque está tão nervoso. E até a mulher se assombra. Não, mas se ele sempre foi bonzinho, sempre foi tranquilo, eu nunca imaginei que ele faria isso, né? Ele nunca deu sinais de que seria violento, né? Como verbalmente ou fisicamente. E o vilão, sim, o agressivo com máscara para a agressividade como máscara para a insegurança. Então ele fica agressivo, ele constantemente está gritando, porque é um sinal de insegurança. Sim? Vai me contando se você se identificou com um ou com o outro. Ou se você tem um marido desse jeito ou do outro. Se seu marido grita demais, ou se você, homem, fica agressivo demais constantemente, não consegue se regular em sentido emocional, isso é só um sinal de insegurança em sentido emocional. Que a gente quer segurança, que quer controle, que quer de verdade mandar, né? Agora, se você é daquele homem que absorve, fica calado, absorve, guarda, absorve, não fala nada, explode, você também pode ser um passivo agressivo. Porque a ideia é que se você está nesse ambiente, você consiga se expressar, você consiga se comunicar, que a gente consiga solucionar as questões como adulto saudável. Não só com minha esposa, senão também com minha filha, com meu pai, com minha mãe. Que a gente consiga dormir pela noite com a consciência tranquila que foi um ótimo dia.
que a gente pode conseguir se expressar sem julgamento, sem comparação, sem essa sensação de que eu não sou bom o suficiente. Porque se você carrega essa pedra nas suas costas, será que eu sou bom o suficiente? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir em sentido financeiro, em sentido emocional? Será? Eu sempre falo para as pessoas que têm meu direcionamento. Eu treino pessoas para não viver com esse será. Será? 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 Quem está no controle emocional e consegue dominar suas emoções, não vive com será, não. A pessoa não se prepara para dar errado, porque se você fica falando será, 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 você está se preparando para dar errado, você está duvidando das suas capacidades. E duvidar não está errado, porque a gente não é perfeito. O problema é se é um será excessivo. Tudo excesso faz mal. Excesso de confiança também faz mal, né? Então, a gente se prepara para dar certo, não é para será que vai dar certo, senão para dar certo. Então, é muito importante que você reflita, e essa imagem que eu vou te mostrar agora tem direta relação com aquilo que a gente vinha conversando sobre o ambiente que a gente se criou. Meu marido, o meu parceiro, é tóxico? Sim, não necessariamente. Ele pode estar agindo sobre influências de padrões que absorveu. Se nesse ambiente onde ele se criou era comum as brigas, os desabafos, se ele teve que ser o psicólogo da mãe, ele teve, sendo criança, teve que absorver muita coisa da mãe ou do pai, muitas reclamações, com certeza, hoje em dia, ele pode estar agindo segundo a influência do que ele viveu, de forma inconsciente. E se eu sou mulher, você também pode ter traços de masculinidade tóxica devido às relações com figuras masculinas na sua vida. Então, por mais que você seja mulher, você pode ter absorvido muitas dores, influências negativas da parte do seu pai, do seu avô, ou aquele homem másculo que acabou te dando uma influência, né? Então, dá para entender que tanto o homem como a mulher pode se afetar, pode de verdade sentir na pele que pode doer, pode ser difícil, pode ser complicado, justamente por essa vivência que a gente teve, essa exposição àquela fumaça do passado. Vai me contando aqui. Eu gostaria muito que você, em algum momento, faça uma pausa para refletir, que você escreva aqui nos comentários o que que você está achando sobre esse conteúdo, se você se identificou ou se você realmente viveu isso. Eu criei esse conteúdo porque eu vivi isso, eu estudei sobre isso, eu treinei minha mente para me desvincular daquelas dores do passado. A ideia é deixar o passado no passado. Comecei a escrever uma nova história com essa minha esposa, com essa relação que eu estou vivendo aqui. Com meu marido, se eu sou mulher, com meu marido. Sim, se eu realmente conseguir acertar as coisas com o passado, para ter um novo reinício, uma nova comunicação, uma nova relação interna. E o que que você acha se a gente já começa a falar de soluções? Esse direcionamento que eu estou te dando online aqui é para você ter soluções. E se você aplicar isso que eu vou te mostrar agora, de certa forma, alguma coisa pode mudar no seu ambiente. Por isso que eu gostaria muito de mostrar 3 pontos aqui que eu quero compartilhar com você, que eu gostaria muito que você reflita, se e como a gente pode iniciar, porque você pode falar, ah, Nestor, mas eu já falei tanto para ele fazer terapia, eu já falei tanto para ele procurar ajuda emocional, mas se ele não procura, então se ele não procura, você pode dar o próximo passo. Sim? Estratégia inicial, identificar padrões tóxicos em si mesmo ou em si mesma. Pode ser que tanto você como ele, sim, podem ter sinais. Então,
Se você, homem, que está vendo esse conteúdo, você sentiu identificado e tem padrões tóxicos, é o primeiro passo. Ou se você é mulher e está sentindo algumas dores emocionais e tem padrões também de masculinidade tóxica, você já está dando o primeiro passo. Segundo passo, entender os gatilhos emocionais que trazem esses padrões à tona. Então, identificar que conversa, que ambiente, que situações. Cada vez que eu vou visitar minha sogra, meu marido volta diferente. Cada vez que meu pai vem em casa, meu marido fica diferente. Ou cada vez que eu vou visitar minha mãe, meu pai, minha tia, coisas que me lembram do passado, eu fico diferente. Cada vez que eu vou visitar o bairro da minha mãe, ou o bairro onde eu nasci, eu fico diferente. Esses são gatilhos. Por isso que a gente colocou o terceiro ponto, escolher posturas que promovem segurança emocional no ambiente familiar. Então, identificar os gatilhos, identificar padrões e identificar. Às vezes, até um cheiro nos lembra de uma situação ruim do passado. Eu vou te contar uma situação minha, um gatilho meu. Eu não sou de beber vinho. Eu não consigo beber vinho. Vinho não é para mim, não. Eu posso beber cerveja, licor, vários drinks. Eu gosto, eu amo. Mas você acredita que o vinho eu não consigo beber? Eu já tentei várias vezes, porque às vezes o pessoal te fala: Ah, Nestor, vem tomar um vinho em casa, vamos comer, não sei, uma pizza, ou vamos comer, não sei, algo legal que combina com vinho, né? Vamos comer um churrasco, vamos degustar um vinho, né? E eu, para tentar agradar meus amigos, meus familiares, eu tentava ir. Mas infelizmente eu não conseguia, nem o cheiro eu não conseguia sentir. Até que um dia eu fazendo tratamento emocional com o meu terapeuta, porque eu contratei um terapeuta para ele me ajudar. Sabe de onde vem esse bloqueio com vinho? Eu lembrei. Eu lembrei que quando minha avó estava viva e eu era uma criança, um neném de 6 aninhos, 5 aninhos, ela gostava de beber vinho. E ela me carregava no colo e eu sentia esse cheiro de vinho. E eu sentia algo estranho, que ela não estava bem. Ela tinha depressão e ela bebia muito vinho, né? E era difícil ver ela bem, né? Com um racional legal. Então, o cheiro que saía da boca dela, porque eu estava no colo, me fazia rejeitar ela, me fazia lembrar coisa ruim. Então, olha só o gatilho. Até hoje, cada vez que eu estou num ambiente e eu sinto o cheiro de vinho, meio que não fico à vontade, né? Por que que eu tô te falando? Porque eu casei, eu tô com minha esposa Thaís, ela ama vinho, ela gosta demais, e eu tentei fazer de tudo para agradar ela e compartilhar com ela, mas eu não consigo. Então, cada vez que ela bebe vinho, eu fico com essa sensação estranha, mas é um bloqueio que vem lá da infância, entende? Eu aprendi a conviver com essa situação. Hoje em dia já não me afeta mais se outra pessoa bebe ou está perto de mim, bebendo, né? Mas eu mesmo não sinto essa necessidade, justamente porque me traz lembranças, traz bloqueios assim na minha mente muito ruim. Pode ser que no seu ambiente algumas falas, alguns cheiros, algumas comidas, algumas coisas te possam levar a ter essa dor do passado. Por isso que eu gostaria muito que você reflita. Será que nesse ambiente onde a gente está tem coisas que te lembram do seu passado e esse passado pode ser que não foi tão gostoso? Por isso que eu gostaria de que você comece a olhar as coisas desde um ângulo diferente, sim? Que você consiga identificar padrões, que você identifique gatilhos, que você identifique justamente posturas que poderiam mudar, que poderiam te levar a você não se expor tanto. Olha só o próximo slide. Desafios na não precisam ser muros, mas pontes para evoluir juntos. Então, esse desafio que você está enfrentando não precisa ser um muro, sim? Senão poderia ser uma ponte. A gente poderia ver esse desafio como uma oportunidade para evoluir,
uma oportunidade para crescer. Por isso que a meta que eu quero passar para você são três metas. Crescer em sentido emocional, mas de uma forma inteligente. Crescer, se desenvolver como pessoa. Desenvolver empatia mútua, tanto para sua esposa, como para você mesmo, tanto como para seu marido, como para você mesma. Aceitar que você pode ser vulnerável, sim, como uma forma de se conectar com seu ambiente. Se permita se desabafar, conversar. Ai, Nestor, mas eu me sinto muito vulnerável na frente dela fazendo isso. Não tem problema. Procure um amigo de confiança que você possa falar, conversar, desabafar. Faça terapia, procure um psicólogo. Procure um Nestor. Se por aí você está precisando mesmo de estar num ambiente sem julgamento, você pode me procurar. A gente pode conversar sem apontar defeito. Às vezes, quando a gente só bota para fora algumas coisas, vem uma leveza, sim? Você já vai estar pronto para outra luta ou enfrentar outro desafio. Mas se você não se sente à vontade nesse ambiente de se expressar, de botar para fora, tenha certeza que isso vai afetar suas relações. Tenha certeza que isso vai afetar suas escolhas. Tenha certeza que, em sentido financeiro, a gente pode se sabotar. Pode ter sabotagem em sentido emocional. Por isso, o próximo slide de metas que eu vou colocar aqui para você tem a ver, sim, com uma comunicação. Eu gostaria muito que no seu ambiente a comunicação seja aberta, sim, e consistente. Diga o que você sente sem sentir culpa, sim, é, sem julgamento. Ou tente escutar ou ouvir sem julgamento. Primeiro ponto. Crie esse laço com sua esposa, crie esse laço com seu marido para você poder se expor sem julgamento. Segundo ponto. Ações do detox emocional. Eu vou te explicar um pouquinho como funciona o detox daqui a pouquinho, mas avalie, será que eu tenho que me desintoxicar emocionalmente de algumas coisas? Que pensamentos ou crenças te limitam hoje? Sim, ah, Nestor, eu acho que não vou dar conta. Eu acho que eu não posso. Eu acho que ele não consegue. São crenças que a gente vem carregando, sim? E o terceiro, sim, renovação de padrões, pequenos hábitos que fortalecem o relacionamento e a autoestima. Pequenos passos, sim? São três pontos que eu gostaria muito que você tenha em conta, sim? Que se desafie a aplicar por conta própria. E o ambiente, como que está o ambiente aí no seu lar? Como a masculinidade tóxica está impactando na sua vida emocional, na sua relação com o dinheiro, na parte financeira, sim? Será que tem algum conflito? Você está disponível ou você está disponível a transformar essa fumaça num ar puro, como a gente vê na imagem? Será que você estaria disponível a fazer mudanças? Sim? E aqui é algo muito interessante que eu quero falar com você, se você realmente é adulta ou se você é adulto saudável. Adultos infantilizados não conseguem solucionar seus problemas. Adulto infantilizado só gosta de reclamar. E eu não dou direcionamento para quem gosta de reclamar. Eu gosto de dar direcionamento para quem quer uma solução, para quem quer se movimentar em prol da solução. Se você só gosta de reclamar e se você só fala das suas dores, mas você não está com força para se movimentar para a vida, esse conteúdo vai entrar por aqui e vai sair por aqui. A ideia de que esse conteúdo impacte no seu coração é que você se decida a se movimentar, que tome uma atitude, que se movimente para o futuro, que aplique esses desafios que eu te trouxe aqui, essas metas que eu trouxe aqui. Pequenas mudanças podem fazer uma transformação tremenda no seu ambiente. Eu gostaria muito de saber sua opinião. Eu gostaria muito que você colocasse aqui nos comentários o que você está achando dessa desintoxicação que eu estou trazendo para você. Se já está ajudando de certa forma, imagina só se a gente tivesse uma conversa no Zoom, uma conversa virtual,
para te ajudar a desintoxicar de forma mais rápida. Se esse conteúdo já está te ajudando, imagina só ter uma conversa olho no olho comigo, sem julgamento, sem cobranças. Seria bom. E aqui vem o que eu quero te comentar. Eu tenho um sistema, eu tenho uma ferramenta, eu tenho um programa que poderia te ajudar muito. E eu gostaria muito que você reflita. Se você percebeu que essas metas que eu te coloquei estão muito distantes, está muito difícil de aplicar, ou você pode até aplicar e não dê certo, você pode me chamar, você pode me procurar, que eu, com maior prazer, maior orgulho, estaria disponível a te direcionar pelo percurso de um mês com detox de crenças limitantes. É uma ferramenta muito boa que foi criada por mim, pela minha esposa Thais, com toda essa bagagem de conteúdo, de direcionamento que eu venho absorvendo no percurso desses anos. Desde 2021, desde março de 2021, que eu direciono pessoas, que eu treino pessoas para que elas consigam se posicionar como adultos saudáveis e encarar seus desafios de frente, sem vergonha, sem medo. Por isso que eu gostaria muito que você reflita nesse próximo slide que eu estou trazendo aqui para você. Porque pode ser que para você seja difícil, seja complicado tentar lidar com tudo sozinha ou tentar lidar com tudo sozinho. Aqui está o convite que eu quero te fazer. O detox de crenças limitantes. Atendimento personalizado, como eu te falei. Ferramentas diárias para renovar padrões de comportamentos, sim? Ou mudar padrões de comportamentos. Criar, de certa forma, é, um roteiro para você lidar com seus desafios, para você lidar com sua fala interna, porque às vezes você mesma pode ser sua pior inimiga. Você mesmo pode ser seu pior inimigo. Sim, criar uma rotina nova para você ter um novo estilo de vida e fazer uma faxina profunda de crenças e dores que não são suas. E crenças e dores que não são suas, isso se refere a justamente o que a gente vinha falando sobre carregadores, falas que não são suas. Por isso que eu trouxe aqui, nesse próximo slide, nosso contato. Você pode procurar a gente se realmente percebe que está difícil, se percebe que está complicado, se percebe que não é fácil para você lidar com tudo isso sozinha, sozinho. A gente gostaria muito de te ver mais vezes, gostaria muito de conhecer sua história. Tanto a minha esposa Thaís como o Nestor fazem esse detox de crenças limitantes. Não sei se você está seguindo a gente aqui no YouTube, se você está seguindo a gente no Instagram. A gente tem muito conteúdo direcionado à fala interna. Essa fala interna que você tem, ela não pode ser agressiva. Você não pode ser seu pior inimigo ou sua pior inimiga. Sim? Essa fala interna tem que ser gentil, porque se você é gentil consigo mesmo, você vai ser gentil com as pessoas de fora. Agora, se você foi treinado para se cobrar, se julgar, pegar o chicote e se machucar constantemente, em sentido emocional, como vai ser para o pessoal de fora? Como vai ser em relação à sua esposa, em relação à sua filha, em relação a seu filho, em relação às pessoas de fora? Como vai ser com o espelho? Como vai ser com o espelho? Se esse conteúdo já te ajudou, de certa forma, a acordar, a ver que a gente absorveu fumaças e tem que se desintoxicar, eu gostaria muito de te ver do lado de cá. Sim, esse direcionamento que eu forneço é muito preciso e poderia transformar a sua vida. Por isso que eu quero muito que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que poderiam se beneficiar, sem julgamentos, sem culpa. A ideia é entender por quê, como e quando. E qual seria o melhor percurso a seguir daqui para frente. Meu nome é Nestor. Eu sou marido da Thaís, eu sou empreendedor, eu consigo direcionar pessoas em sentido emocional e eu também já saí da situação que pode ser que você esteja enfrentando agora. Convite está feito. Tomara que você tenha gostado desse direcionamento, desse conteúdo e segue a gente por aqui.